Olá, meus irmãos, graça e paz, família, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Vamos que vamos para mais um tema. Eu quero compartilhar com vocês aqui, eu quero deixar uma pequena reflexão. Esse é o tema: crer na serpente e crer em Cristo. O negócio é esse, irmãos? Vocês vão entender. Crer na serpente e crer em Cristo, tá bom? Vamos lá. Obrigado vocês aí já nos comentários. Sejam todos bem-vindos. Deixe teu like, compartilhe aí à vontade. Comentem. Sinta-se em casa, tá bom? Deixa eu tomar minha água aqui. Tava nas atividades, atrasei um pouquinho, mas enfim. Vamos que vamos. Então esse é o tema, abençoados. Crer na serpente e crer em Cristo. Vamos lá, vamos no texto? João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 13 em diante. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o 16, que é o texto bem utilizado pela tradição religiosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa fala aqui de João em relação à serpente tem a ver com o episódio daquele povo lá no deserto, que Paulo descreve no capítulo 10 da carta aos Gálatas, ou da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Paulo fala daquele povo que pereceu no deserto, aquele povo que foi destruído, aquele povo que foi picado pelas serpentes, aquele povo que deixou o Senhor e estava andando em idolatria. Então, aquele povo que foi disciplinado lá no deserto. E lá no deserto, por desobediência à lei, aquele povo foi picado por serpentes. E aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e levantou aquela serpente, e todo aquele povo que tinha sido picado, pelas serpentes lá do deserto, ao olhar para aquela serpente de bronze, eles eram curados, eles eram salvos aquele veneno, daquela peçonha daquelas serpentes no deserto. Ou seja, a serpente reluzente, a serpente de bronze, que Deus mandou Moisés levantar lá no deserto, e quando aqueles que tinham sido picados pelas serpentes olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Aquela serpente era uma espécie ali de antídoto, Antídoto contra o veneno das serpentes. E aí, João descreve dizendo: E como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olharam para aquela serpente foram curados do veneno, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, falando ali da cruz. Aí no 15 diz: para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então, observe a ideia, né? Observe a comparação. O povo tinha sido picado lá no deserto pelas serpentes. Deus levantou uma serpente de bronze por meio de Moisés. Quando o povo olhava para a serpente de bronze, o povo era curado ali do envenenamento. Jesus foi levantado na cruz. Quando as pessoas olhavam para a cruz, quando as pessoas olharam para Cristo, o versículo 15 diz: para que todo aquele que crê, não é aquele que faz alguma coisa. Então, quando você olha para a cruz, quando você olha para o está consumado do Calvário, quando Jesus declarou lá, Tetelestai, quando você olha para o feito de Cristo e você crê na suficiência do seu feito, quando você crê na eficácia da sua obra, quando você crê no resultado da sua obra, você é o quê? Salvo. Aquele povo que tinha sido picado pelas serpentes, ao olhar para a serpente de latão, ao olhar para a serpente de bronze, eles eram salvos, curados da sua mortandade. O povo de Israel a nação de Israel, os filhos de Deus, os judeus, eles estavam o quê? Mortos, em pecados e em delitos. Eles estavam separados de Deus por causa da transgressão da lei. A desobediência à lei gerava morte neles. Por isso que a lei dava força ao pecado. E o salário do pecado era a morte. O ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. A lei dava força a este pecado. Então, eles estavam mortos, separados de Deus, por causa da transgressão da lei. Eles estavam doentes, enfermos. Lembra do que o profeta Isaías declarou? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, o povo de Israel estava em dores, estava em enfermidades, porque tinham sido picados pelas serpentes da desobediência no que tange a lei. Por eles não se sujeitarem, não cumprirem a lei, eles estavam em pecado. O pecado, que era a desobediência da lei, gerava naquele povo enfermidades, doenças, assim como a figura daquele povo que saiu do deserto e foi picado pelas serpentes, e para eles serem curados foi necessário uma tipologia, uma sombra do Cristo que seria levantado. Moisés levanta uma serpente de bronze para que eles, ao olhar para a serpente, eles fossem curados daquele envenenamento, daquela chaga, porque eles tinham sido picados por serpentes lá no deserto. Então aquele povo que estava em desobediência da lei, Deus, pela própria lei que matava aquele povo, condenava aquele povo, Deus envia o seu filho, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para cumprir aquela lei que era um ministério de condenação e morte, para que todo aquele que olhasse para Cristo pendurado no madeiro, para que todo aquele que olhasse para a sua obra consumada, fosse curado e salvo de todo tipo de enfermidade espiritual, de condenação pactual. Quem está entendendo? Então eu só quero frisar aqui esse assunto. Não era quem olhava e fazia alguma obra, porque não é por obra. Não é quem olhava e jejuava, não é quem olhava e se consagrava, não é quem olhava e pagava o preço. Não é quem olhava para Cristo e fazia algum tipo de sacrifício e oferenda a Deus. Era quem olhava, versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era quem olhava para Cristo e acreditava. É para quem olha para Cristo e acredita que o que ele fez foi o suficiente. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós cremos nos feitos de Cristo, logo nós somos o quê? Curados. Curado de toda a condenação. Romanos capítulo
8, versículo 1. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem olhou para Ele, para quem olhou para a obra da cruz e disse: não, com uma só oferta ele aperfeiçoou o seu povo. Para quem olhou para a cruz e disse: não, o sacrifício dele foi perfeito. Para quem olhou para a cruz e disse: não, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então não é a religião, não é o pastor, não é a igreja X ou Y. Foi Cristo, o que ele fez foi suficiente. Então quando você olha para Cristo e você crê no feito dele, você é curado das picadas da serpente. Assim como aquele povo creu, melhor dizendo, na serpente ali que Moisés levantou no deserto, e eles foram curados. Então aquele povo, por isso o tema, né? Crê na serpente e crê em Cristo. Porque assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, e ao olhar para aquela serpente o povo era curado, assim também, quem olhar para a cruz, quem olhar para os feitos de Cristo e crer nos feitos de Cristo, é curado de toda condenação, de todo tipo de maldição, como eles dizem, maldição espiritual. É curado totalmente de todo medo, de todo engano, sabe? É curado totalmente de toda a dúvida. Quando você olha, quando você crê no feito de Jesus, é curado totalmente de toda a dúvida se você é ou se você não é um filho de Deus. Quando você olha para os feitos de Cristo, você é curado totalmente de toda a falsa esperança que um dia o mundo, o planeta Terra vai explodir e Jesus vai vir no sentido literal nas nuvens, porque você já foi curado, porque você entendeu que isso foi um juízo. Você olhar para a cruz, você olhar para a obra de Cristo, você está olhando para o evangelho da palavra, da graça de Deus, e aí você está totalmente curado. Essa graça de Deus que se manifestou trazendo salvação, porque nós agora não estamos olhando para Moisés, nós não estamos olhando para Elias, nós não estamos olhando para o profeta Jeremias, nós não estamos olhando para a Arca da Aliança, nós não estamos olhando para o Templo de Salomão, nós não estamos olhando para o altar de sacrifício, nós não estamos olhando para o batismo de João Batista. Nós não estamos olhando para a guarda de sábado, nós não estamos olhando para o jejum de Daniel, nós não estamos olhando para a campanha da muralha de Jericó, da pedra que derrubou Golias, não. Nós estamos olhando para a cruz. E quando eu olho para a cruz e eu creio nos feitos de Cristo, logo eu recebo a salvação da minha mente, assim como aquele povo no deserto recebeu a salvação daquelas picadas que atacaram ali naquele contexto. Então, abençoados, como é bom desfrutar da graça de Deus. Quando eu olho para o Evangelho da graça de Deus, eu me vejo totalmente curado. Quando eu olho para o Evangelho da graça de Deus, eu me vejo totalmente abençoado. Eu me vejo perfeito. Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele, porque eu olhei para a cruz. Eu olhei e eu criei nos feitos de Cristo. Antigamente na religião eu duvidava dos feitos de Cristo. Ou seja, eu era inimigo da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é uma mensagem. A cruz de Cristo dizia uma coisa, Elcio pela religião pensava outra. A cruz de Cristo é uma mensagem. Paulo pregava a mensagem da cruz, ou seja, a mensagem do Cristo que foi crucificado e obviamente ressuscitou. A cruz era uma mensagem, mas o irmão Elcio não cria na mensagem da cruz, ainda que falasse do sacrifício de Cristo naquela cruz. Porque você não acreditava na eficácia da cruz. Você acreditava na campanha do pastor, no jejum de Daniel, no propósito, no desafio com Deus. E assim sendo, nós nunca éramos curados. Porque todo domingo estávamos em pecado. Todo culto de chamada Santa Ceia, você tinha que restaurar a sua comunhão com Deus, porque você não estava tendo comunhão com Deus. Por quê? Porque você não olhava para a cruz para ser curado. A minha visão, a nossa visão estava nas doutrinas internas. A nossa visão estava na mensagem profética do pastor. No dia que ele estava inspirado, porque ele, como ser humano, ele tem suas falhas. Então, no dia que o pastor estava inspirado, que começava a profetizar, aí você estava bem. No dia que o pastor estava desanimado,
aí você também ficava desanimado, porque você não se via em Cristo, você se via na igreja, na religião, no homem, na doutrina. No dia que o pastor dizia que você estava cheio de Deus, que você estava cheio do Espírito Santo, que você tinha que dar lugar, aí você pulava, gritava e cantava e você se via abençoado porque o homem disse que você estava cheio do Espírito Santo. Mas no dia que o pastor estava com a casaca virada, ele dizia que tinha que expulsar o demônio da desobediência, o demônio disso, o demônio daquilo, você se via perdido. Por quê? Você se via doente. Por quê? Porque você se via picado pelas serpentes. As serpentes da religiosidade. Quem está entendendo? Mas no dia que você começou a olhar para Cristo, no dia que você começou a olhar para a graça, para os feitos do Eterno, aí você se viu perfeito, abençoado, com todas as sortes de bênçãos. Olha o que disse o apóstolo Paulo, a diferença de você olhar para a cruz e você olhar para as suas obras, né? Ou para as obras da lei. Romanos capítulo 10. Olha lá, Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante. Paulo disse assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Eu quero que Israel seja salvo. 2. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Tinha zelo, mas não tinha entendimento. 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Observe que abismo aqui é dentre os mortos. Abismo para a religião é o inferno espiritual. Abismo aqui é sepultura. Abismo para a religião é o inferno com lago de fogo. 8. Mas diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração crê, em teu coração, na tua mente, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, assim como aquele povo olhava para a serpente e era salvo do veneno, né, do envenenamento, todo aquele que crê e olha para Cristo, ele é salvo. E nós estamos salvos por essa graça de Deus maravilhosa, pela qual nós fomos alcançados. Por quê? Porque nós não procuramos estabelecer a nossa própria justiça. Nós cremos na justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então fique aí com essa reflexão. Hoje vai ser um assunto breve, só para não deixar vocês sem conteúdo aqui. Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Obrigado a vocês aí no comentário, deixa teu like, compartilha aí e vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. Graça e paz, graça eterna, olhando firmemente para o Cristo ressuscitado, autor e consumador da nossa fé. Quando você olha para ele, você se vê curado, abençoado, salvo, perfeito e mais do que vencedor. Fui! Até a próxima! Graça e paz.